Vamos lá, pessoal! Como eu falei com todos vocês, a partir de agora, todos devem imaginar que a vida de vocês é uma peça teatral ou filme. E com isso, temos que entender e respeitar todos os elementos e componentes que existem numa peça teatral ou filme. Se não fizermos isso, a nossa peça ou filme não terá o resultado esperado. Qual será o primeiro elemento e componente que tentaremos entender? O autor ou autora. Sim, uma peça teatral ou filme tem que ser pensado e criado por alguém. Há momentos na vida que não temos autonomia ou poder de decisão, e temos que respeitar quem tenta nos ajudar na decisão. Entretanto, com o passar do tempo, temos que aprender a criar a própria vida e peça teatral. Por exemplo, deveria ser função dos pais ensinarem a seus filhos a governarem a si mesmos, bem como um governo sério, deveria ensinar o povo a governar a si mesmo. E para vocês entenderem como a peça teatral ou o filme de nossas vidas é dinâmico, e pode mudar a qualquer momento, nós, enquanto autores ou autoras, temos que estar sempre flexíveis para nos ajustar, melhorar, mas sem perder o destino que queremos alcançar no final da peça. Para isso, eu vou mostrar uma dinâmica que envolverei vocês. Vocês conseguem ver que aqui no teatro há esse corredor que separa vocês. Vamos imaginar o seguinte. Todos aqui que estão sentados do lado direito, vamos considerar que vocês são o lado direito bom da vida. Nisso, considere pensamentos bons, anjos, Deus, Jesus, etc. Vocês são os bonzinhos da história. Agora, vocês todos aqui que estão sentados ao lado esquerdo, vamos considerar que vocês são o lado mau. Nisso, considere pensamentos ruins, o diabo, etc. Vocês aqui já são os bandidos da história. Calma, pessoal. E vamos lá. Queridos alunos, vamos começar. Eu preciso de 8 cobaias, quer dizer, 8 voluntários aqui no palco. Obrigado por terem se oferecido. Eu preciso de vocês para nós interpretarmos uma peça teatral real de um jovem. E, lembre-se, vamos ter sempre compaixão com a história dos outros, e utilizemos o aprendizado das coisas ruins e boas. Eu gostaria que vocês ficassem inicialmente ali no canto do palco, pois iremos avaliar a peça teatral da vida real de um jovem chamado Antônio Novelli, lá de Brasília, e foi filho de juiz da Justiça Federal. E relembro que estamos ainda dentro do componente elemento autor ou autora de uma peça teatral. Um autor, ao criar a sua peça teatral e filme, já está vivendo e escrevendo a própria vida, seja com erros ou acertos. E, consequentemente a essas escolhas, surgem as responsabilidades ou penalidades pelas decisões, seja individualmente ou em grupo. Vamos começar. O palco onde aconteceu esta história real é numa das principais avenidas na cidade de Brasília. A W3 Sul, conforme eu mostro nessa foto aqui. Em primeiro lugar, eu detalho o fato no tempo. Na cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, tem a sede nacional da instituição chamada FUNAI. É nessa instituição que índios do Brasil inteiro vão para resolver pendências ou pedir ajuda. E o senhor Galdino, que era um índio, estava lá naquele dia. E ele não conseguiu resolver tudo num único dia e teria que dormir em Brasília e continuar a tentar resolver as pendências nos dias seguintes. Quando isso acontece, a própria instituição FUNAI libera para os índios algumas pensões ou albergues para eles dormirem e de forma gratuita. O índio Galdino foi para uma dessas pensões, e que ficava na Avenida W3. Para isso, eu separo vocês dois aqui. Ela vai ser a gerente da pensão onde o Galdino iria dormir. E o Galdino foi bater na porta da pensão. Logo, no primeiro e segundo ato ou fato dessa peça teatral da vida do índio Galdino, acontece isso. O Galdino bate na porta da pensão e pede permissão de dormir lá conforme havia indicado a FUNAI. Boa noite, senhora. Tudo bem? Eu sou o índio Galdino, e a FUNAI indicou-me para vir dormir nesta pensão. Boa noite, Galdino. Aqui é o lugar certo, sim. Entretanto, a nossa regra é que ninguém pode entrar após a meia-noite. E já se passaram 15 minutos após meia-noite. Regras são regras, e eu não posso liberar. Pode voltar pela manhã cedo.
Agora, após esse primeiro e segundo ato, eu faço uma pergunta para vocês do lado direito aqui no teatro, e que simbolizam o lado bom. O que vocês acham? Ela deve ou não autorizar ele entrar na pensão, mesmo que esteja apenas 15 minutos atrasado? Sim. Lógico que sim, professor. Entretanto, como nós somos cientistas e temos que pensar sempre nas diferentes possibilidades, eu faço uma pergunta para vocês do lado esquerdo aqui no teatro, e que simbolizam o lado mau. O que vocês acham? Ela deve ou não autorizar ele entrar na pensão, mesmo que esteja apenas 15 minutos atrasado? Não. Não pode entrar. O funcionário deve seguir as regras. Professor. Não, eu não deixaria entrar. Meus queridos alunos, obrigado pela opinião de vocês, de um lado sendo positiva e de outro negativa. Mas como estamos analisando a peça teatral da vida real, o que realmente aconteceu? Aconteceu que a senhora e gerente da pensão decidiu em seguir a regra, e não deixou o índio Galdino entrar. Agora, vamos para o terceiro ato e fato dessa peça teatral. O índio Galdino, usando o seu pensamento de índio, obviamente, deve ter pensado: eu sou um índio, já estou acostumado a morar numa floresta, no escuro e com animais, etc. Qual problema seria dormir ali na rua por uma noite? E assim ele procedeu. Ele foi caminhando para uma parada de ônibus que existia a menos de 50 metros da frente da pensão. Continuando a narrativa do que aconteceu. O índio Galdino deitou-se no banco da parada de ônibus. Querido aluno, você pode se deitar aí para ilustrar melhor a situação. Pode deitar, mas não vai dormir, ok? Alguns minutos depois, o índio Galdino já estava dormindo na parada de ônibus. E agora, iniciamos o quarto ato da peça teatral. É que, de repente, surge um carro com 4 jovens e para em frente à parada de ônibus. Um dos jovens é o Antônio Novelli. O Antônio Novelli diz o seguinte para os demais amigos que estavam no carro: vamos botar fogo nesse mendigo? E assim aconteceu, no quinto ato da nossa peça teatral, quer dizer, a peça teatral da vida do Antônio Novelli e seus amigos. Querido aluno que está deitado no chão, para ilustrar melhor, por favor, você pode até ficar tremendo e simulando que está pegando fogo. E vocês 4 que eu selecionei, meus outros alunos voluntários, simbolizam os 4 amigos, incluindo o Antônio Novelli, que saíram do carro e colocaram fogo no índio Galdino. Enquanto o índio Galdino estava queimando com as chamas, possivelmente por terem jogado nele algum líquido inflamável, e os 4 amigos que fizeram isso ainda estavam lá. Quando de repente, nessa história real, inicia-se o sexto ato da peça teatral. Ali nessa mesma avenida de Brasília, a W3 Sul, tem uma igreja respeitada chamada Igreja Dom Bosco. Um outro rapaz havia saído de um casamento nessa igreja, ele estava indo para sua casa e dirigindo o seu carro. Contudo, antes de passar em frente da parada de ônibus onde o índio Galdino estava em chamas, ele pôde ver isso de longe que algo estranho estava acontecendo. Ele parou o carro dele, e sem pensar 2 vezes, retirou do corpo seu blazer caríssimo que havia usado no casamento, e foi em direção para tentar apagar o fogo que estava no corpo inteiro do índio Galdino. Entretanto, esse mesmo jovem que estava tentando apagar o incêndio do corpo do índio Galdino, viu uma outra possibilidade. Ele sabia que atrás do carro dele havia um outro amigo seu com um outro carro. E assim, também, inicia-se o sétimo ato desta peça teatral. Esse rapaz chama o amigo que estava no outro carro e diz para ele: enquanto eu tento socorrer aqui o senhor que está pegando fogo, você segue o carro daqueles 4 rapazes que estão tentando fugir, e anote a placa do carro para depois irmos denunciá-los à polícia. Queridos alunos, esta história e peça teatral real, ou filme de terror, ainda não chegou ao final. Eu continuo a narrativa. E chegamos ao último e 8º ato da peça teatral. Sim, aquele amigo que estava no segundo carro que vinham do casamento conseguiu acionar a polícia a tempo. E a polícia conseguiu identificar o carro e todos os 4 amigos, inclusive o Antônio Novelli, que decidiram ter aquela atitude de incendiar um ser humano.
Meus alunos e voluntários, muito obrigado pela participação de vocês aqui no palco, e podem voltar para seus lugares. Agora, eu convido a todos aqui, para analisarmos a história real e peça teatral ou filme de terror que nós narramos aqui no palco. Como o jovem Antônio Novelli e seus 3 amigos resolveram usar sua inteligência, cérebro e seus talentos numa noite em Brasília. E o que nós podemos aprender com todos esses atores e atrizes, principais ou coadjuvantes? Isso poderá inspirar a nossa vida também, ou seja, peça teatral. E, como falei, vamos ter sempre compaixão com a história dos outros. O importante é como podemos aprender. Veja na imagem que o jovem Antônio Novelli, como qualquer um de nós aqui, pode transitar e tomar decisões para o lado esquerdo, o mal, ou o lado direito, o bem. E, é importante considerar, mesmo Antônio Novelli sendo um jovem de classe média ou rica em Brasília, outras histórias ruins também estão neste exato momento acontecendo com pessoas pobres ou ricas, seja no Brasil ou no exterior. Logo, vocês poderão concluir que o dinheiro não obrigatoriamente é presença do mal ou presença do bem. A primeira ferramenta aqui que abordaremos para analisar essa parte da peça teatral da vida do jovem Antônio Novelli se chama pensamento crítico e pensamento científico. Quebrando em partes, isolando os componentes e a partir daí, tentarmos chegar a algum aprendizado ou conclusão. Como nós estamos analisando o elemento autor de uma peça teatral, uma verdade absoluta, o Antônio Novelli foi o criador de sua própria história, e ainda, levou outros atores, coadjuvantes, como cúmplices de sua história. E, nesses atos que vimos, não adianta ele culpar Deus, o diabo, seus pais, seu dinheiro, o álcool, ou as drogas, mas absolutamente, a si mesmo. Vamos analisar o comportamento dos 4 jovens que estavam no carro e que, juntamente com Antônio Novelli, iniciaram uma tragédia ou filme de terror. Em primeiro lugar, o jovem Antônio Novelli, ao ver alguém dormindo sem cobertor numa parada de ônibus, poderia ter 3 alternativas. Opção A: parar para ajudar e oferecer alguma ajuda. Opção B: passar e ignorar, mas não fazer nem o bem e nem o mal. Opção C: fazer o mal. Ok, o Antônio Novelli e o seu cérebro ou mente escolheram a opção C. Fazer o mal. Só que ele e o seu cérebro não queriam ficar sozinho nisso. O que aconteceu? Ele convidou ao ato os outros 3 amigos que estavam no carro. E, de pronto, talvez os outros 3 amigos tenham pensado assim. Opção A: nossa, isso é errado, mas quem convidou é o Antônio. Ele é o macho alfa do grupo, é poderoso. O que irão pensar se eu recusar? Logo, eu vou fazer igual a ele. Opção B: eu vou fazer, vai ser legal ver uma pessoa morrendo. Opção C: eu não quero fazer, mas eu não tenho coragem de dizer não. O que eles decidiram? Nós já sabemos o resultado. Eles resolveram ser cúmplices e resolveram colocar fogo num ser humano que nunca haviam visto. Agora, notem que como funciona o nosso cérebro. Se formos fracos, o nosso cérebro é o primeiro a decidir. Mas, vamos analisar isso mais profundamente. Imaginem-se. Se um desses amigos do Antônio Novelli que estava no carro dissesse para ele: Antônio, eu não sei quem é essa pessoa que está dormindo na parada de ônibus. Não sei se presta ou não presta. Entretanto, Antônio, você é meu amigo e eu te conheço. Logo, se você pensa em fazer essa coisa errada de colocar fogo em alguém, eu farei o seguinte: eu vou te dar uma porrada, mas não deixarei você fazer isso. Ponto final. Ou ainda, se você insistir em querer fazer isso, eu saio do carro e vou embora a pé, mas não afundarei a minha vida juntamente com você, mesmo eu gostando de você. Meu amigo Antônio, o que você decide? Eu já tomei a minha decisão. Será que se um dos 3 amigos do Antônio tivesse feito isso, o resultado dessa peça teatral não teria sido diferente? Agora, queridos alunos, vamos analisar outros personagens e atores dessa mesma peça teatral. Vamos analisar essa peça teatral não mais na visão do Antônio Novelli e seus amigos, mas do rapaz que tentou salvar o índio Galdino, que é um índio da tribo Pataxó.
Vamos tentar usar as ferramentas de pensamento científico e pensamento crítico para nos colocarmos no lugar do jovem de 27 anos, Evandro Castelo Branco Pertence, que já era advogado em Brasília. Ele havia saído de uma cerimônia de casamento. Ele estava muito bem vestido e voltando de carro para sua casa. Ao ver que alguém estava sendo queimado, ele utilizou o cérebro dele para criar alternativas. A primeira que ele teve foi pegar o próprio blazer caro para tentar apagar as chamas do corpo do índio. Só que em algumas situações, o nosso cérebro expande, e nesse mesmo momento, o cérebro dele não pensou em apenas socorrer o índio. Ele teve intuição e criatividade para convencer o amigo que estava no outro carro para seguir o carro do Antônio Novelli e anotar a placa do carro deles, e depois permitir denunciar o Antônio à polícia. Vocês viram como o cérebro funciona? Cada um escolhe a direção em que sua mente será direcionada. O jovem advogado Evandro escolheu ajudar e ir ainda denunciar o Antônio. Já, do outro lado da história, o Antônio Novelli utilizou o seu cérebro para colocar fogo em alguém. E, ainda, de madrugada, acharam álcool e fósforo para colocar fogo em alguém. Notem que o cérebro é e pode ser criativo para o bem ou para o mal. Mas, amigos alunos, um fato importante para vocês analisarem. Quem é o jovem advogado que tentou salvar o índio Galdino? O Evandro, que na época tinha apenas 27 anos, era filho do Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a maior corte de justiça no Brasil. Logo, ele era rico e classe média alta. Notem, um filho de juiz tentou salvar e apagar o fogo do corpo de índio Galdino, enquanto outro filho de juiz colocou fogo no índio. Portanto, dinheiro ou cérebro podem ser usados para o bem ou para o mal. O Evandro foi o autor de sua peça teatral e a partir de seus valores próprios, dos amigos e da família, ele utilizou o seu cérebro, mente e mãos para um final feliz. Queridos alunos, agora que analisamos duas perspectivas diferentes da peça teatral, veja o fato real que aconteceu no ano de 1997 e foi matéria em todo o Brasil. E, para piorar a situação, quando os policiais estavam interrogando os rapazes que colocaram fogo no índio Galdino. E qual foi a resposta deles? Eles pensaram que era um mendigo. O que vocês acham disso? Imagine algum parente seu ou seus filhos fazendo isso. De um lado, jovens colocaram fogo. De um outro, jovens tentaram salvar. Isso é uma falência de uma família ou sociedade, pois talvez, será que aquela mãe ensinou aos seus filhos terem compaixão? Logo, cada um terá que prestar contas ao destino e à sua própria peça teatral. Do nascimento até a morte. Antes de finalizar esta matéria sobre o autor e autora da peça teatral ou filme de nossa vida, eu tenho que dar um brinde para vocês. Se um dia nos tornarmos pai ou mãe, temos que saber aplicar o conhecimento de como formar novos autores e autoras neste mundo. E que seus filhos brilhem em suas peças teatrais e vida. Funciona assim. Todo autor ou autora, criança ou adulto, tem uma memória. E essa memória não começa a funcionar somente quando a criança nasce, mas antes disso. Se um dia alguém ficar grávida, aplique isso ou ensine isso. Ensine esses pais a conversarem com esse bebê ainda como feto na barriga de sua mãe. Falem. Conversem. Falem de suas forças, medos, desejos, sonhos. E fale das dificuldades e alegrias que passarão e enfrentarão juntos. Mostre que serão aliados dessa nova criança. Mostre que iremos conviver, e temos que respeitar a todos. A sua voz ou dos pais irá ser gravada na memória daquele feto. E quando a criança nascer, mesmo que de formas conscientes, ela irá lembrar da infância e até a adolescência de tudo. E esse amor ou desamor que ela recebeu irá influenciar em suas decisões sobre tudo o que ela recebeu durante a gestação. Calma, calma, filha, calma. Ei, calma, bebezinha do papai. Calma, passou. Não tem por que chorar, papai já tá aqui com você.
papai tá aqui com você. Você não consegue olhar pro papai? Olha só. Por último, um recado importantíssimo para cada um de vocês: viver é construir um avião em pleno voo. Viver é construir um carro em movimento. Isso porque a vida não vai parar para eu ou você construí-la. O problema é que não dá para se dar uma pausa na vida. Ter que tomar uma decisão, e não tomá-la. Isso já se torna uma decisão. E para te ilustrar isso, assista este pequeno vídeo, esteja sempre buscando conhecimento para se tornar um ótimo autor ou autora da sua vida e peça teatral, e sempre se ajustando, mas nunca perder o seu destino. Finalizamos com isso o primeiro elemento da peça teatral, o autor e autora. Vamos agora para o próximo. Como ser um ator ou atriz? Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. look at a lot of things up here. When I look over there and I see that little kid, I look in his... Assista o próximo episódio na playlist. Você está gostando do conteúdo da Escola Sem Livros? Estamos produzindo tudo isso sem patrocínio e sem doações. Ajude-nos com sua doação, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Veja como participar na descrição deste vídeo.